Saber Direito desta semana, Bruno Giancoli traz um curso sobre direito do consumidor. O professor apresenta os principais tópicos do Código de Defesa do Consumidor, além de abordar temas como responsabilidade civil, práticas e contratos. Acompanhe a partir de agora a aula 5. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saber Direito, o programa da TV Justiça para que você conheça os seus direitos, aprenda mais sobre essa questão, exerça a sua cidadania. Este episódio, este programa, esta aula estará disponível para você no aplicativo TV Justiça Mais, assim como outras aulas de outros temas. Baixe o aplicativo e tenha na palma da sua mão todo o conhecimento jurídico. E nesse encontro nós vamos tratar sobre direito do consumidor, sobre práticas comerciais e proteção contratual. O tema do dia a dia envolvendo o direito do consumidor. Eu me chamo Bruno Giancoli, sou professor de direito do consumidor e pelos próximos 50 minutos nós vamos conversar a respeito dessa questão. Quando nós estamos falando sobre práticas contratuais, proteção contratual, estamos falando do dia a dia. Estamos falando das principais discussões envolvendo a proteção do consumidor na prática. E esse é um tema que vai muito além do CDC. Ou seja, o tratamento das práticas comerciais não se restringe àquilo que o Código estabelece. A todo momento nós temos o surgimento de uma nova lei ou até mesmo da atualização de leis e normas mais antigas para garantir a plena proteção do consumidor. Mas quando nós estamos falando desse assunto, é de bom tom nós começarmos a entender a questão a partir do Código de Defesa. Afinal de contas, ele é a lei mais importante que nós temos quando nós estamos tratando da defesa do consumidor no Brasil. O CDC ele trouxe de maneira expressa 5 práticas comerciais. Ele disciplina 5 práticas comerciais: oferta, publicidade, práticas comerciais abusivas, cobrança abusiva e, por fim, cadastros e bancos de dados. Estas 5 práticas comerciais foram criadas e normatizadas desde o momento em que o CDC foi criado, ou seja, em 1990. Mas você já concluiu que desde 90 nós tivemos uma mudança sensível do mercado de consumo. A explosão da internet, a explosão de novas formas de relacionamento comercial entre o fornecedor e o consumidor. É por isso que outras práticas comerciais, outras questões, acabaram ganhando um tratamento jurídico em leis específicas. A exemplo do cadastro positivo, da recente atualização do decreto do SAC, do Serviço de Atendimento ao Consumidor, do tema envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados e outros temas que ainda merecem uma normatização mais específica. Por exemplo, a discussão das redes sociais, que até agora nós não temos uma norma detalhada, muito embora exista uma disciplina genérica sobre o marco civil da internet e do e-commerce. Então, o tema das práticas comerciais ele é um tema muito amplo e merece a nossa atenção em relação a essas mudanças. Por essa razão, a doutrina e a jurisprudência acabam ganhando um enorme destaque, porque são por meio desses mecanismos jurisprudenciais, dos precedentes normativos, que nós vamos resolver questões que não foram tratadas de maneira tão objetiva, de maneira tão clara no Código de Defesa. Mas para começar, vamos entender quais são essas práticas do Código de Defesa do Consumidor. As práticas mais tradicionais, e ouso dizer para você o seguinte, são as práticas mais comuns, as práticas mais frequentes, tanto no dia a dia, como até mesmo nas discussões judiciais. O Código de Defesa do Consumidor começou a tratar da questão a partir da discussão da oferta, que é de todas as práticas
a mais ampla de todas. Quando nós estamos falando de oferta, nós estamos imaginando uma etapa de todo o processo de marketing do fornecedor. E a etapa mais importante, que é a etapa de ativação. Por isso que na definição que nós encontramos sobre oferta no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 30, ele diz que a oferta é toda informação. E essa informação incluindo as informações publicitárias. Essas informações que compõem a oferta, elas podem ser disponibilizadas, elas podem chegar até o consumidor por qualquer meio, por qualquer mídia. Então, ao contrário do que as pessoas imaginam, quando nós estamos falando da oferta, eu não estou imaginando um ato isolado, mas sim um complexo de atos, um complexo de estratégias que a empresa, que o fornecedor acaba adotando para garantir que o consumidor tenha interesse sobre um determinado produto ou um determinado serviço. Então, se o fornecedor utiliza um flyer, se ele faz ali uma postagem numa rede social, se ele tem um anúncio num jornal, se ele usa um vendedor, usa um teleatendimento, usa um serviço de saque, todas essas informações que chegaram ao fornecedor revelando características objetivas e subjetivas sobre produtos e serviços fazem parte da oferta. Só que a oferta, enquanto prática comercial, enquanto tema de interesse para o direito, tem um ponto importante. Todas essas informações que compõem a oferta têm alguma eficácia jurídica? Tem algum efeito prático? E a resposta é não. O próprio CDC deixa claro que apenas as informações suficientemente precisas passam a ter consequências jurídicas práticas. São as informações suficientemente precisas que têm consequências. As demais pertencem à oferta, mas o direito não tem um interesse direto. Quando nós estamos falando das informações precisas, são as informações que revelam alguma característica, alguma qualidade. São as informações que impactam no poder decisório do consumidor, relacionado, obviamente, à aquisição do produto ou do serviço. Estas informações precisas trazem a consequência da força obrigatória da oferta. Uma vez realizada a oferta, ela deve ser cumprida e pode ser exigida, inclusive, de forma compulsória. Ou seja, se o fornecedor se recusar ao cumprimento da oferta, o consumidor poderá forçar o seu cumprimento. Esta percepção resulta de uma análise direta do artigo 35 do CDC. É ele que estabelece a força obrigatória e é ele que garante ao consumidor que, numa hipótese de recusa injustificada, o fornecedor será sujeito a uma execução, a uma obrigação de fazer e até mesmo algo relacionado a uma hipótese de perdas e danos ou uma tutela indenizatória, caso a oferta não seja satisfeita. Mas, como eu disse, é importante que você observe que não são todas as informações sujeitas ao efeito, mas sim as informações precisas, as informações com carga jurídica. Muitas vezes no processo da oferta, no processo do marketing, o fornecedor utiliza de narrativas publicitárias, narrativas midiáticas para ilustrar, para contextualizar uma peça publicitária, com alguns exageros, o melhor bolo de chocolate do mundo. E o fato de você não ter achado que esse bolo é o melhor do mundo não permite que você exija o cumprimento forçado. Esse exagero publicitário é conhecido na doutrina como puffing e, portanto, ele não está sujeito à força obrigatória e à compulsoriedade do elemento da oferta. Mas o ponto importante que merece a sua atenção é, como regra geral, todas as informações que compõem a oferta vinculam o fornecedor e depois integram o contrato que vier a ser celebrado. Ainda falando sobre oferta, nós temos uma característica interessante dentro do CDC, que ele tomou cuidado de regular um tipo específico de oferta, a oferta relacionada à prestação
de serviços. Quando nós fazemos uma oferta de serviço, eu tenho um prazo obrigatório a ser observado. O artigo 40 do CDC estabeleceu que na oferta de serviços, como regra geral, ela terá uma validade de 10 dias. 10 dias. E nessa oferta do serviço, eu sou obrigado a discriminar todos os elementos, mão de obra, material que está sendo incluído, eventualmente uma descrição do serviço. É interessante esse prazo de 10, porque na memória popular todo mundo acha que o prazo é de 30 dias, quando na verdade o Código reduziu essa obrigatoriedade da oferta de serviço, dessa proposta de serviços. O detalhe que fica é o seguinte: como nós estamos falando de uma prática comercial, o CDC não poderia enrijecer as relações entre consumidor e fornecedor. Por essa razão, ele garante uma liberdade para que você altere esse prazo de validade da proposta. Você poderia reduzir, poderia ser um prazo menor do que 10 dias ou até mesmo maior. Mas nesse caso, eu preciso de uma cláusula expressa entre as partes regulando essa situação. Então, ao lado do tratamento geral da oferta, o Código também trouxe essa pitada diferenciada em relação à proposta de serviço, orçamento de serviços. Mas, quando nós estamos falando da oferta, o principal componente informacional que se manifesta na prática revela uma outra prática, revela um outro elemento, revela uma outra categoria. Nós estamos falando da publicidade. A publicidade, ela faz parte da oferta. A publicidade, ela é um elemento informacional e está sujeita às mesmas consequências, ou seja, à força obrigatória. Mas tamanha é a importância da publicidade que o Código de Defesa do Consumidor disciplinou o tema num capítulo específico. Mais especificamente, do artigo 36 ao artigo 38. A publicidade é um tema central no direito do consumidor e na sociedade de consumo. Quando nós estamos falando da sociedade de consumo, ela existe e sobrevive graças a 3 elementos essenciais: o crédito, a publicidade e a obsolescência programada. O crédito e a publicidade foram 2 temas tratados no Código. A obsolescência programada, não. Mas ilustrando esse problema, você só compra algo graças à publicidade. Se você não tiver informações sobre um serviço, sobre um produto, se ele não desejar, se ele não quiser, você não vai comprar. Então esse desejo, esse querer, nasce em razão da publicidade, a partir da publicidade. E é por isso que o tema ganhou tanto destaque desde o surgimento do Código de Defesa do Consumidor. O crédito, por sua vez, passou a ter uma regulamentação mais detalhada a partir de 2021 com a temática do superendividamento. Muito embora, desde a criação do CDC, nós já tínhamos lá alguns artigos cuidando de regras relacionadas a contratos com concessão de crédito. O tema da obsolescência programada ainda é um tema novo e exige uma regulamentação. O fato é, esses 3 elementos combinados dão origem à sociedade de consumo. Eu fiz essa rápida digressão apenas para você entender que, ao falar da publicidade, ao tratar desse tema, nós estamos discutindo algo essencial do mercado de consumo e, consequentemente, essencial para o direito do consumidor. Mas se a publicidade ela é essencial, se a publicidade é tão importante para o direito do consumidor, para o mercado de consumo, a pergunta que fica é: o que o Código fez? Ele resolveu disciplinar a publicidade? Ele quis impor aos publicitários e aos marqueteiros o que fazer e o que não fazer? E a resposta é não. Não foi exatamente isso que o Código fez. O Código simplesmente se limitou a dizer 2 coisas. Em primeiro lugar, quais são as práticas publicitárias proibidas.
E, num segundo momento, de quem é a responsabilidade pelo material, pelas informações veiculadas por meio da publicidade. Então vamos começar entendendo quais são essas práticas proibidas, as práticas publicitárias vedadas no CDC. As práticas publicitárias proibidas foram tratadas no artigo 37. E em cada parágrafo desse dispositivo, nós temos uma hipótese. No parágrafo 1º, falando da chamada publicidade enganosa, e no parágrafo 2º, tratando da publicidade abusiva. A publicidade enganosa é a modalidade mais fácil de ser compreendida. Quando nós estamos falando em publicidade enganosa, eu estou tratando da publicidade falsa, que leva o consumidor a erro. Curiosamente, a publicidade falsa se dá tanto por ação, como também por omissão. Eu presto uma informação falsa deliberadamente, ou deixo de prestar uma informação relevante e, a partir desse momento, o mecanismo publicitário, a peça publicitária, passa a ser enganosa. Vamos a 2 exemplos? Eu uso uma expressão que é a seguinte: neste contrato você vai pagar R$ 9,90 por mês, quando na verdade o valor é de R$ 29,90 por mês. Eu prestei uma informação falsa. Não custa R$ 9,90 por mês, nunca custou R$ 9,90 por mês, e a partir desse momento o consumidor acredita no material publicitário e, por esta razão, ele quer contratar. Esta situação é diferente quando eu digo o seguinte: olha, esse contrato é R$ 9,90 por mês. E eu descubro que a partir do 2º mês, o contrato vale R$ 29,90 por mês. Ou seja, nesta situação, o R$ 9,90 por mês era apenas uma parcela promocional, quando o valor real daquela parcela era de R$ 29. Nesse caso, eu omiti uma informação, dizendo que o primeiro mês tem essa natureza promocional e não representa o valor correto das demais parcelas. Esse fenômeno da enganosidade por omissão ou por ação acontece, infelizmente, todos os dias. E nós sempre vamos comparar a realidade publicitária com a realidade dos fatos. Eu preciso, portanto, de uma simetria. Aquilo que foi anunciado, aquilo que faz parte das informações, corresponde à realidade. Ao lado da publicidade enganosa, nós também temos o fenômeno da chamada publicidade abusiva. Mas, nesse caso, nós estamos diante de um cenário mais amplo. O próprio Código de Defesa do Consumidor, quando definiu a publicidade abusiva no parágrafo 2º do artigo 37, trouxe um texto mais aberto. Ele revela que a publicidade abusiva se dá pela violação de valores de proteção, princípios de defesa do consumidor. Ele trata a publicidade abusiva como um exemplo de publicidade preconceituosa, publicidade que incita à violência, publicidade capaz de gerar medo no consumidor, publicidade que de alguma forma explora a deficiência de julgamento da criança, entre outras tantas situações. A publicidade abusiva, portanto, é uma publicidade que vai de encontro às bases de proteção, aos valores sociais que nós há tantos anos estamos construindo e não queremos mais que sejam objeto de contestação ou de uso irregular no material publicitário. Então, na prática, são situações mais complexas, porque demandam uma interpretação. E lembrando sempre que muitas vezes o material publicitário abusivo, ele é sutil. Então, exige do profissional, exige do operador, do magistrado, do advogado, se debruçar sobre a peça publicitária e investigar de fato se há abuso ou não há abuso. É importante que você note o seguinte: o CDC, ele essencialmente tratou dessas duas modalidades
dessas duas formas publicitárias proibidas. Mas há, desde a base constitucional até uma lei específica, que acaba regulando formas publicitárias que são controladas, limitadas. Não é necessariamente uma proibição, mas sim uma restrição em razão da natureza do produto ou do serviço. E que situações são essas? Estamos falando de publicidade relacionada a tabaco, publicidade relacionada a medicamentos e terapias, publicidade relacionada a agrotóxicos. Esses produtos, naturalmente, nós temos uma restrição dos canais publicitários. O caso clássico são as publicidades para tabaco, que na década de 70, na década de 80, eu poderia veicular um comercial livremente em TV aberta, falando sobre cigarro, por exemplo. Hoje, essa possibilidade não existe mais, mas existem ainda outros canais publicitários que podem ser explorados. Mas há uma tendência da nossa sociedade numa vedação quase que total, quase que absoluta, quando nós estamos falando exatamente desses temas, principalmente para material publicitário infantil. Muito embora exista um gigantesco desafio ao tratar desse assunto com o crescimento da publicidade veiculada em redes sociais, especialmente aquelas que são destinadas para crianças em geral. Ao lado dessa questão do material publicitário que ele é proibido, do material publicitário que é controlado, vem a pergunta que é, tudo bem, a pessoa foi lá, o fornecedor utilizou de um material que é proibido, de uma forma abusiva, quais são as consequências? Quais são as sanções aplicáveis nesta hipótese? E aqui tem um ponto interessante sobre o CDC, porque ele criou uma proteção sobre as formas publicitárias em diferentes nichos, ou seja, diferentes ângulos. A publicidade abusiva, a publicidade enganosa, ela será alvo de sanções civis, ações indenizatórias, ações de obrigação de fazer e não fazer, mas também existem situações envolvendo sanções administrativas, ou seja, o PROCON, a Senacom, entre outros órgãos de defesa do consumidor, podem sancionar as empresas administrativamente com multas, com outras penalidades pelo uso inadvertido ou inadequado de uma forma publicitária proibida. Além disso, publicidade enganosa e publicidade abusiva é crime. Crime sim, é um tipo penal específico, ou melhor, mais de um tipo penal previsto no Código de Defesa do Consumidor. Os artigos 66, 67 e 68 do próprio CDC trazem essas tipologias com diferentes penas e diferentes caracterizações. Ou seja, quando nós estamos falando de publicidade, do ponto de vista do direito do consumidor, o tema é sério e os publicitários, todos aqueles que atuam nesse cenário de produção midiática, precisam ter um cuidado redobrado para evitar problemas. Na sequência, o Código de Defesa do Consumidor ele vai tratar das chamadas práticas abusivas. E esse é um tema que sofreu uma recente atualização, ouso dizer uma ampliação dentro do Código de Defesa do Consumidor. Tradicionalmente, as práticas comerciais abusivas eram tratadas de forma quase que exclusiva num único dispositivo do CDC, o artigo 39. Esse artigo 39 já deixava claro que as práticas comerciais abusivas representavam um rol meramente exemplificativo, ou seja, os vários incisos do artigo 39 não eram suficientes para, obviamente, mostrar ou revelar todos os abusos que os fornecedores praticam no mercado. Mas havia um consenso que boa parte das práticas abusivas estavam lá tratadas, ele resolvia o problema. Mas percebeu-se ao longo do tempo uma carência para tratar do tema relacionado ao crédito. E nós tivemos uma
expansão de práticas comerciais relacionadas ao tema do crédito, da concessão de crédito, da outorga de crédito muito grande nos últimos anos. E, consequentemente, muitos abusos. É por isso que, com a alteração do CDC para incluir a lei do superendividamento, ele também trouxe algumas práticas comerciais abusivas novas, especificamente no artigo 56 e 54. Esses dois dispositivos combinados, mais especificamente o artigo 54G, ele aumentou o rol das práticas abusivas. Mas, se as práticas abusivas são meramente exemplificativas, será que a gente consegue chegar a um conceito geral? A um conceito que consiga resolver a maior parte dos problemas ou a maior parte das situações de abuso? E a resposta é sim. Quando se fala em uma prática comercial abusiva, nós estamos falando de qualquer conduta realizada antes da formação da relação de consumo, durante a relação de consumo ou até mesmo após a relação de consumo, que coloque o consumidor em desvantagem, crie uma onerosidade excessiva ou explore a sua vulnerabilidade. Prática comercial abusiva é uma prática desleal. E, curiosamente, essas práticas desleais que caracterizam as chamadas práticas abusivas não são sujeitas apenas e tão somente às sanções no direito do consumidor. Quando nós estamos falando de práticas abusivas, até mesmo no direito concorrencial, elas podem ser alegadas, o que mostra a enorme sinergia do direito do consumidor com esses outros ramos da macro área chamada direito econômico, o direito concorrencial, o direito econômico, o direito empresarial, entre outros. Porque a prática comercial abusiva, ela não prejudica apenas o consumidor. A prática comercial abusiva, ela prejudica o mercado como um todo, ou seja, o concorrente acaba sendo afetado quando há o uso imoderado desse tipo de conduta e uma abordagem irregular que é realizada por um determinado fornecedor a um determinado consumidor. E da mesma forma que o tema relacionado à publicidade e oferta, quando nós estamos também falando de práticas comerciais abusivas, nós temos uma pluralidade de sanções em áreas, em segmentos distintos. A realização de uma prática comercial abusiva sujeita o fornecedor infrator a sanções civis, a sanções penais e também sanções administrativas. De modo geral, a atuação do PROCON, da Senacom, do Inmetro, do IPEM e de todas as outras agências reguladoras é justamente para apurar a ocorrência desse tipo de conduta. Há um esforço gigantesco de fiscalização para verificar se há ou não há abuso todos os dias. E acredite em mim, mesmo as práticas mais óbvias, mais famosas, a exemplo da venda casada ou do envio de produtos e serviços não solicitados, acontecem diariamente. A todo momento a gente escuta na mídia um novo abuso, uma nova situação que explora, que tenta manipular uma situação para um benefício, fugindo das regras e dos princípios de proteção do CDC. Pois bem, mas o tema das práticas comerciais não para por aí. E, em quarto lugar, nós temos um outro tema que tem causado muito debate e tem tirado o sono de muita gente. Estamos falando da discussão sobre a chamada cobrança de dívidas. Quando nós estamos falando da cobrança de dívidas, essa é uma outra prática comercial extremamente importante dentro do direito do consumidor. E aqui eu gostaria de fazer uma diferenciação. Eu não estou falando da cobrança de dívidas que é exercida por meio de uma execução, de uma ação de cobrança, de uma ação unitória. Eu estou falando sim da prática comercial extrajudicial de cobrar o devedor inadimplente.
prática esta, muitas vezes, exercida por empresas especializadas em cobrança. A primeira pergunta que surge é: se o consumidor está devendo, se o consumidor é inadimplente, ele não pode ser cobrado? A resposta é meio óbvia. É lógico que ele pode. Mas, num primeiro momento, qual é o pressuposto? Que, de fato, ele esteja devendo. Que, de fato, ele esteja inadimplente. Que ele não está cumprindo regularmente a sua obrigação, que uma parcela está em atraso. A partir desse momento, o fornecedor, que é o credor, ele está legitimado para realizar a cobrança. Ele pode realizar a cobrança. Mas, ao realizar a cobrança, existe um detalhe importantíssimo. Ele pode cobrar, mas de forma moderada. O que o CDC, portanto, proíbe, o que o CDC veda, não é a cobrança em si. Isso é permitido. O CDC proíbe a cobrança abusiva. Mas o que é exatamente essa cobrança abusiva? Cobrança abusiva é aquela que expõe o consumidor a ridículo. Cobrança abusiva é aquela que gera constrangimentos. Cobrança abusiva é aquela que viola os valores de proteção. Estas são as situações genéricas de caracterização da cobrança abusiva. E o mais interessante é que a cobrança abusiva, assim como as demais práticas comerciais proibidas, também está sujeita a sanções, inclusive penais. Então são discussões do tipo: veja, você não pode fazer ligações de madrugada, você não pode encher a caixa postal do consumidor com mensagens, você não pode ligar de final de semana, ligar no expediente de trabalho. São situações constrangedoras, são situações que expõem o consumidor. Se você é o credor, você já tem todo um aparato processual com a execução, com a ação monitória, com a ação de cobrança, para que você possa ter a satisfação do crédito. Mas essa exposição não pode ser feita. E se ela for feita, mesmo que o consumidor esteja devendo, ele poderá pleitear um dano moral. Por fim, a última prática comercial que é tratada no CDC é a prática comercial mais famosa no judiciário. Nós estamos falando dos cadastros e bancos de dados, mais especificamente dos cadastros de crédito. Estamos basicamente falando do tema do Serasa, do SPC. Ao longo dos últimos anos, a maior parte das discussões no judiciário, principalmente nos juizados especiais, tinham como tema, como pano de fundo, essa questão. Ou seja, uma negativação à inclusão do nome do consumidor de maneira irregular nesses cadastros e nesses bancos de dados de crédito. É importante que você saiba que a inserção do nome do consumidor inadimplente nesses cadastros são práticas totalmente ilícitas. Eu posso incluir o nome do consumidor enquanto perdurar a dívida, ou seja, se ele não me paga, se ele não cumpre regularmente uma obrigação, o fornecedor credor pode pleitear perante o órgão, perante a instituição responsável pelo cadastro, que é conhecida como arquivista, a inclusão do nome. Uma vez realizada essa inclusão, o consumidor será cientificado que o seu nome agora está dentro desse cadastro e, consequentemente, essa inclusão tem como objetivo alertar os demais fornecedores que não é recomendável outorgar crédito, conceder crédito para essa pessoa que está inadimplente. O grande problema é que este propósito ele se mostrou secundário. Na verdade, o crescimento dos cadastros e bancos de dados se deve a um outro fato. Quando eu incluo o nome do consumidor num SPC, num Serasa da vida, o que acontece? Ele perde o crédito. Ele deixa de ter crédito na praça. E nós vimos no começo dessa nossa conversa, desse nosso encontro, que o crédito é um dos pilares fundamentais para que exista a sociedade de consumo. Se eu tirar o crédito do consumidor, ele deixa de ter capacidade de consumir.
porque na maioria das vezes, para consumir o que ele deseja, ele precisa de um instrumento de crédito. Logo, ao incluir o nome do consumidor nesses cadastros, se mostrou uma forma muito eficiente de cobrar sem a necessidade de você entrar com uma ação judicial. Muito embora não tenha sido o propósito do legislador ao tratar desse tema, essa é a razão pela qual o tema ganhou tanto espaço. E, ao ganhar tanto espaço, os abusos começaram a acontecer todos os dias. Quando você pleiteia, eventualmente, a inscrição desse devedor num cadastro e a dívida já está paga. Ou quando a dívida não existe. Ou quando a dívida está prescrita. Essas são situações comuns onde a gente vê o uso irregular do cadastro. Nesses casos, a jurisprudência dos tribunais, especialmente do STJ, consolidou uma posição criada, inclusive já determinada em súmulas, que a negativação irregular, a negativação indevida do nome do consumidor nesses cadastros sujeita o fornecedor que pleiteou a inscrição a uma sanção de natureza indenizatória, ou seja, o consumidor prejudicado por abalo de crédito poderá ingressar com uma ação indenizatória pleiteando dano moral. E esse é um exemplo do que nós chamamos de dano moral presumido, ou dano moral in re ipsa, da própria coisa. Você sequer precisa demonstrar que você teve algum tipo de prejuízo em razão dessa inscrição irregular. Basta a inscrição irregular para que você já tenha todas as consequências práticas. Nesse caso, portanto, só tome o cuidado para lembrar de um detalhe que o próprio STJ resolveu. Se você tiver uma inscrição regular anterior à inscrição irregular, você pode sim pleitear a exclusão dessa inscrição irregular, mas não cabe dano moral. Porque a ideia do dano moral, quando nós estamos falando desses cadastros e bancos de dados, é justamente porque você tinha crédito, em razão dessa inscrição, você perdeu. Se você já estava negativado, se seu nome já estava inscrito e você teve uma outra inscrição, uma outra negativação, mesmo que irregular, você já não tinha crédito em razão dessa inscrição anterior. Então, neste caso, a única sanção aplicável é a remoção, é o cancelamento, mas eu não posso pleitear o dano moral. Eu não posso pleitear a reparação porque não ocorreu efetivamente o abalo de crédito. Estas são as 5 práticas comerciais mais importantes e disciplinadas dentro do Código de Defesa do Consumidor. E o Código, ele termina a tutela civil falando no último capítulo sobre a proteção contratual. Esse é um tema que foi tratado de maneira dispersa. Nós temos no Código de Defesa do Consumidor apenas e tão somente alguns princípios gerais e algumas cláusulas, algumas condições específicas. Ele vai tratar no Código de Defesa que o contrato de consumo, seja ele qual for, ele sempre garante uma interpretação favorável ao consumidor. Ele vai falar também sobre a figura ou a natureza do chamado contrato de adesão, que é aquele contrato cujo conteúdo principal, em que as principais cláusulas são fixadas unilateralmente pelo fornecedor ou por uma instituição, algum órgão regulador. E também vai tratar de regras específicas. A mais importante, que merece aqui o nosso destaque, é o chamado direito de arrependimento. Uma condição, um direito potestativo de todo e qualquer consumidor que adquirir um produto ou um serviço, que contratar a aquisição de um produto ou de um serviço fora do estabelecimento comercial. E quando a gente fala fora do estabelecimento comercial, fora da empresa. E o caso mais famoso são as compras realizadas pela internet, no e-commerce, nos aplicativos. Esse artigo 49,
que trata do direito de arrependimento, que é aplicável tanto para produtos como também para serviços, garante ao consumidor a possibilidade de desistir do contrato, se arrepender do contrato. E essa desistência, ela é imotivada. Ou seja, você não precisa justificar as razões que o levaram a desistir. Simplesmente você não quer mais o contrato, não se interessou mais pelo produto ou pelo serviço. É o que nós chamamos de prazo de reflexão. Ou seja, ao comprar fora, e aqui insisto na palavra, fora do estabelecimento, lhe é assegurada essa possibilidade. Mas o exercício do direito de arrependimento está sujeito a um prazo decadencial. Passado esse prazo, você perde o direito, não pode mais se arrepender. E esse prazo é de 7 dias. 7 dias contados da data da contratação ou 7 dias da entrega do produto ou do serviço. O tema do direito de arrependimento foi, inclusive, reforçado pelo decreto que regulamenta o e-commerce no Brasil, reforçando essa garantia e esse direito que se estende tanto a produtos como também para serviços. Mas, ainda falando sobre a proteção contratual, nós chegamos finalmente na grande mudança do Código de Defesa do Consumidor. Para muitos, uma mudança que não afeta só as questões contratuais. Cria-se uma sub-área do direito do consumidor, que é a teoria geral do crédito, a tutela geral do crédito. Quando nós estamos falando do mercado de consumo, não dá para esquecer, não dá para excluir a preocupação em torno do tema das dívidas, em torno da questão envolvendo o endividamento do consumidor. O endividamento do consumidor por si só não é um problema. Na maioria das vezes, os consumidores somente têm acesso a produtos e serviços de alto valor econômico por meio do crédito. Ou seja, o crédito ele é um indutor da relação de consumo. Se eu tirasse o crédito, provavelmente a maioria das pessoas jamais teria acesso a casa própria, a veículo, a bens de alta durabilidade, a chamada linha branca, geladeira, fogão. Ou seja, existem alguns bens de consumo que naturalmente a sua aquisição parece vir associada quase que exclusivamente ao fenômeno do crédito. Então eu preciso do crédito. Só que o crédito muitas vezes ele pode ser utilizado de maneira irregular. A pessoa, consumidor, tem uma falsa ideia sobre a sua renda, sobre o seu patrimônio. E começa a adquirir de forma quase compulsiva uma série de produtos, uma série de serviços, e esquece da pergunta óbvia. Eu tenho dinheiro para pagar? Eu tenho condições de adimplir regularmente as minhas obrigações? Essas dívidas que eu estou contraindo guardam alguma relação, guardam algum equilíbrio com a minha receita? E quando há um descompasso, quando as despesas tomam conta da vida do consumidor, o endividamento, que pode acontecer de maneira regular, até mesmo, como eu disse, com uma estratégia para aquisição de um produto, de um serviço, se torna um problema, se torna uma patologia. E esse endividamento crônico do consumidor recebe o nome de superendividamento. Então, o superendividamento é o lado nocivo, é o lado patológico da concessão de crédito, que tem sim como causa a concessão irregular, que tem sim como causa políticas de crédito não responsáveis, empresas outorgando crédito, fazendo concessões de crédito a pessoas que
deliberadamente não tem condições de pagar. Mas por quê? Porque o negócio do crédito é o negócio dos juros. Se você é um consumidor que paga regularmente as suas parcelas, você não é um cliente tão bom assim. O cliente bom é aquele cliente que atrasa um pouco, paga uns juros, atrasa de novo, depois volta, refinancia. Esse é o cliente perfeito para o mercado de crédito. Porque eu ganho com esses atrasos, porque eu ganho com essas irregularidades. Então, eu estimulo e não controlo essa concessão. Eu realmente quero que a cada dia você tenha mais crédito, tenha mais linhas de crédito. Só que chega um momento em que isso simplesmente estoura. Só que chega um momento em que isso se torna inviável, ou seja, ele foi tomado por dívidas e o valor que ele recebe, as receitas mensais irregulares, são insuficientes para que ele possa pagar as dívidas atuais e manter o seu padrão. Quando isso acontece, nós temos o superendividamento do consumidor. Então, o superendividamento do consumidor é um fenômeno em que a pessoa compromete a sua existência, em que a pessoa compromete o seu mínimo existencial em razão de dívidas vencidas e dívidas vincendas que foram fruto de uma concessão irregular do crédito, fruto de um crédito irresponsável. E a partir desse momento, com essa mudança do CDC, todos aqueles que realizaram essa concessão irregular precisam, a partir de agora, cooperar para permitir que esse consumidor recupere o crédito. Recupere a sua dignidade, porque um consumidor que não pode consumir, um cidadão que não pode consumir, ele não terá uma vida digna. Com isso, há uma atualização do Código de Defesa do Consumidor, criando um novo procedimento com uma fase extrajudicial, com uma fase conciliatória e uma fase judicial para que esse consumidor superendividado possa se recuperar. É interessante porque esse procedimento, ele não é como conceito, como ideia, uma grande novidade. Na verdade, nós já lidamos com um procedimento muito similar, com uma situação muito similar, só que lá no direito empresarial, quando nós estamos falando sobre recuperação judicial. E havia aqui uma assimetria, quer dizer, o empresário, quando ele tem dívidas, o empresário, quando ele não consegue mais arcar com as suas obrigações, com seus contratos, ele podia ir ao judiciário e pleitear essa recuperação. Falar, olha, eu quero aqui renegociar as minhas dívidas. Eu reconheço que eu preciso de uma recuperação, tanto judicial como extrajudicial. Isso há muito tempo já existe para as empresas, mas não havia nada para o consumidor. Em outros países, essa mesma lei da recuperação e da falência também trata de casos de pessoas físicas, de consumidores em geral. Mas havia esse buraco normativo no CDC que foi finalmente tapado, que foi finalmente satisfeito. E agora, o consumidor superendividado tem reais condições de pleitear, de exigir um procedimento onde ele consegue colocar todos os seus credores numa mesma mesa e negociar um novo plano de pagamento que pode ser feito em até 5 anos. E caso essa negociação de forma conciliatória, extrajudicial, essa composição não ocorra voluntariamente, ele poderá pleitear essa composição pela via judicial. Com isso, então, nesse nosso encontro, nós fizemos um grande voo, um grande rasante sobre todas as práticas comerciais previstas no CDC e sobre os elementos de proteção contratual ou contratuais mais importantes que o Código nos trouxe. Mas a pergunta é, você realmente entendeu? Então vamos dar uma olhada agora nesse quiz e ver se você acerta. Sobre o tratamento da publicidade no CDC
Assinale a correta. Letra A. Traz vedação expressa às formas abusivas e enganosas. Letra B. Proíbe de forma generalizada a prática comercial. Letra C. Não tem qualquer sanção administrativa. E letra D. Somente possui sanções penais. A alternativa correta é letra A. Nós temos a previsão expressa no artigo 37 sobre a chamada publicidade enganosa e publicidade abusiva, com sanções civis, penais e também administrativas. A cobrança abusiva é caracterizada quando A. O consumidor recebe boletos de cobrança. Letra B. Quando é citado em ação de execução civil. Letra C. Quando é exposto a ridículo. E letra D. Quando é cobrado por telemarketing. Letra C. Quando é exposto a ridículo. Expor o consumidor a constrangimentos, expor o consumidor a ridículo é uma forma de cobrança irregular. A cobrança é legítima desde que o consumidor esteja inadimplente, mas mesmo assim ele não pode ser exposto a esse tipo de forma. A hipótese de superendividamento do consumidor. A. Permite a renegociação de todas as dívidas dos consumidores, incluindo as dívidas tipicamente civis e tributárias. B. Não exige uma fase conciliatória. Letra C. É um instituto restrito ao consumidor pessoa natural. E letra D. É um instituto permitido para o consumidor pessoa natural e pessoa jurídica. A letra correta é a letra C. Aqui até uma curiosidade do tema do superendividamento. Ainda que o consumidor, no artigo 2º, possa ser pessoa física ou jurídica, a aplicação do superendividamento é restrita às pessoas físicas, às pessoas naturais. E com isso nós encerramos os nossos encontros aqui no Saber Direito da TV Justiça sobre direito do consumidor. Nesses nossos encontros nós pudemos ver as principais questões, os principais temas envolvendo o direito do consumidor. As questões são colocadas no Poder Judiciário, os maiores problemas enfrentados, entender a origem do direito do consumidor e o tratamento da matéria, hoje no Brasil, e quais são as tendências, as expectativas e a correta interpretação dessa disciplina. Falamos sobre a sua origem constitucional, essa forte adesão da lógica constitucional, da defesa da dignidade do consumidor, a inserção da proteção do consumidor como direito e garantia fundamental, como princípio da ordem econômica e, inclusive, a determinação do Constituinte para a criação do CDC. Ao avançarmos no estudo do CDC, a gente entendeu como ele funciona. Quais são os princípios, o princípio da vulnerabilidade, que é a base do direito do consumidor no Brasil, que garante e reconhece a sua fragilidade, a sua exposição, e que ela se manifesta de múltiplas maneiras, em alguns casos até mesmo de forma mais intensa, com o fenômeno da hipervulnerabilidade. Nós entendemos ao longo dos encontros os principais temas. As discussões envolvendo responsabilidade civil, envolvendo a discussão de perdas e danos, dano material, dano moral, as discussões que diferem a responsabilidade pelo fato, que está relacionada a uma falha no dever de segurança, da chamada responsabilidade pelo vício, que envolve um problema de adequação. Passamos pelas práticas comerciais, oferta, publicidade, práticas comerciais abusivas, cobrança de dívida e até mesmo os cadastros e bancos de dados e chegamos finalmente no tema da proteção contratual e a grande novidade que é o superendividamento do consumidor. Espero que você tenha gostado desses encontros. Você pode acessar essa aula, esse encontro ou outros encontros e outras aulas no aplicativo TV Justiça Mais. Eu me chamo Bruno Giancoli, sou professor de Direito do Consumidor. Agradeço muito a sua atenção. Até a próxima. Tchau. Quer
Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.